Salve rapaziada, hoje vou ensinar vocês um guia de otimização que eu não vejo ninguém aí no YouTube ensinar, ninguém mesmo. E eu vejo a galera aí vendendo curso de otimização do Windows, sendo que não tem pé nem cabeça. Então eu vou ensinar aqui para vocês uma otimização que vai deixar o Windows de vocês com menos processos e o melhor de tudo, com baixo consumo de memória RAM. Prometo deixar o Windows aí consumindo para no computador de vocês no máximo aí 3,5 GB de memória RAM. Se não der certo, pode dar dislike aí no vídeo, pode reclamar nos comentários e vamos lá pro tutorial. Vocês vão apertar a tecla Windows aí do computador de vocês e vamos digitar aqui política. Vamos aqui editar política de grupo. Tudo que a gente vai mexer, a gente vai usar, deixa eu só aumentar aqui. A gente vai usar tudo essa parte aqui, configuração do computador. Vamos aqui em modelos administrativos e componentes do Windows. Aqui na aba de componentes do Windows, a gente vai na aba de... Aqui já na aba de componentes do Windows, a gente vai nessa aba aqui de coleta de dados. Aqui nessa aba de permitir dados de diagnóstico, o de vocês vai vir não configurado ou desabilitado. Galera, por incrível que pareça, vocês têm que deixar habilitado. Algumas opções aqui, eles desativam no habilitado. Se vocês quiserem ler aqui, ó, podem ficar à vontade, que tem toda uma explicação para que serve. Deixem habilitado, o de vocês não vai estar assim, mas deixem habilitado. E aqui em dados de diagnóstico, vocês deixem desativados, deixa desativado e dá um aplicar. O próximo aqui é compatibilidade de aplicativos. Aqui nessa aba de desativar a telemetria de aplicativos, te dá 2 cliques. Vamos deixar habilitado. Vamos habilitar para desativar. Dá um aplicar, um OK. Vai aparecer aqui habilitado. E pode fazer com o resto já, viu, pessoal? Aqui, ó. Deixa tudo habilitado. Dá um aplicar. Próximo aqui. Deixa habilitado. Nesse aqui também, desativar coletor de inventário. Deixa habilitado também. Desativar mecanismo de compatibilidade de switchback. Deixa habilitado também. E desativar gravador de passos. Deixa habilitado também. Os únicos que vocês não vão mexer é desses dois de cima. Impedir acesso a aplicativos de 16 bits e remover página de prioridades de compatibilidade entre programas. Nesses dois vocês não mexem. Deixem como está. A próxima opção que a gente vai mexer aqui é em conteúdo de nuvem. Aqui, ó, vocês podem habilitar tudo, deixa tudo habilitado, que em algumas opções habilitado é desativado. Deixa habilitado o primeiro, que é desativar conteúdo otimizado de nuvem. O segundo aqui também deixa habilitado. O terceiro também deixa habilitado. E nesse aqui, desativar as experiências do cliente Microsoft, deixa habilitado. Aqui ele explica direitinho o que vai fazer. Habilitado é para desativar, então só apertar OK e próximo. Agora aqui em controle por voz, vamos clicar aqui em permitir atualização automática de dados de fala. Aqui a gente não vai deixar habilitado, vamos deixar em desabilitado, porque aqui ele explica, ó. Se habilitado padrão, o dispositivo procurará periodicamente modelos de fala atualizados e os baixará de serviço do Microsoft usando os bits. Então a gente quer desativar ele, então vai ficar desabilitado, dá um aplicar e OK. O próximo é aqui em local e sensores. Seleciona essa setinha aqui, local e sensores. Aqui, ó, vocês deixem habilitado, desativar fornecedor local do Windows. Deixa habilitado e dá um OK. Vamos voltar lá para local e sensores. Aqui, ó, vocês não mexem, ó, desativar script de local. Deixa como tá aqui, ó, não configurado, não mexe nesse aqui, não mexe. Nessa aba aqui de desativar local, a gente vai habilitar, deixa habilitado, dá um OK. Desativar sensores, deixa habilitado também e dá um OK. Lembrando que desativar sensores, ele vai desativar todo o sensor de giroscópio do notebook. Se você estiver configurando, fazendo essa configuração por um notebook, então não recomendo você desativar isso se for para um notebook. Se for no computador, não tem problema, pode desativar que isso aí não vai servir de nada. E pode ficar tranquilo, se estiver usando algum controle, tem giroscópio, não vai afetar. Isso aí é para configuração do computador mesmo. O próximo que a gente vai estar mexendo é aqui em loja. E aqui nessa opção aqui, ó, de desativar download automático de atualização. A gente vai mexer só nesse aqui. Vamos aqui e vamos deixar em habilitado, igual tá o meu aqui, habilitado. E nesse outro aqui, desabilitar download e instalação automática de atualizações, vamos também deixar habilitado. Isso aqui é para impedir que os aplicativos atualizem automaticamente, porque o próprio Windows já força a atualização, ou seja, ele não te dá uma opção de tu mesmo escolher.
entre baixar ou não baixar. Aqui o máximo que ele vai fazer é te dar a notificação mesmo, se tu quer baixar ou se tu não quer. Rapaziada, se eu estiver fazendo muito rápido, vocês vão pausando aí e vão configurando. O próximo que a gente vai aqui é no Microsoft Edge, que é para a gente acabar com aquela inicialização dele. Eu acredito que dificilmente isso aqui vai funcionar 100%, mas é bom a gente deixar habilitado. Vamos aqui nessa configuração de permitir a pré-inicialização do Microsoft Edge na inicialização do Windows. Vamos clicar nele, vamos deixar habilitado e vamos marcar essa opção aqui, impedir pré-inicialização. Vamos aplicar e dar um OK. O próximo é permitir que o Microsoft Edge inicie e carregue páginas inicial e novas guias na inicialização do Windows. Vamos também deixar habilitado e impedir o pré-carregamento e dar um OK. O próximo que a gente vai mexer aqui nessa aba pesquisar. Vamos aqui na permitir pesquisa na nuvem, vamos deixar desabilitado. Deixa desabilitado e não vai ter nenhuma opção aqui para vocês marcar. Só deixa desabilitado e dá um OK. O próximo é permitir Cortana. Vamos também desabilitar. Deixa desabilitado e marca OK. O próximo que a gente pode desabilitar também, ainda nessa aba aqui, é permitir destaque de pesquisa. O nome em si já diz, né, o que ele faz. Vamos desabilitar e permitir que pesquisa e Cortana usem a localização. A gente não quer isso, até porque é uma coisa que, ao meu ver, é inútil, né? Vamos desativar e dar um OK. Aqui, ó. Sempre usar a detecção automática de idioma ou indexar conteúdo e prioridades. Nessa opção aqui, eu recomendo vocês desabilitar se vocês não usam arquivos que têm duplo idioma. Por exemplo, um PDF aí que tem idioma tanto em inglês quanto em português. Porque quando vocês forem fazer alguma pesquisa no gerenciador de arquivos de vocês, ele vai buscar só o idioma em português. Então, se vocês usam esse recurso, eu recomendo não mexer. No meu caso, eu deixei desabilitado, porque eu não uso esse recurso. O próximo, vamos aqui em privacidade de aplicativos. E nessa opção aqui de permitir que os aplicativos do Windows sejam executados em segundo plano, a gente vai deixar habilitado e vamos marcar essa opção aqui, forçar negação. Vamos aplicar e dar um OK. Aqui nessa aba de relatório de erros do Windows, aqui eu deixo pela conta de vocês. No caso, sabe aquele erro de tela azul, ou então quando você vai executar algum aplicativo e ele aparece um erro? Vocês podem desabilitar aqui, ó, desabilitar log. É aquele relatório de erro, que toda vez que o Windows acontece um erro, vocês podem acompanhar qual foi o erro. Se vocês quiserem desativar, vocês desativam. Eu não recomendo vocês desativarem isso, mas caso vocês achem chato ficar aparecendo toda vez esse aviso, eu recomendo vocês desativarem. Tanto o desabilitar log, quanto o exibir notificações de erros. Pode desabilitar. Mas eu não recomendo. Eu particularmente não uso. O próximo que a gente vai mexer aqui em sincronizar suas configurações. Aqui vai ter uma opção não sincronizar. A gente vai deixar habilitado. E vamos dar um aplicar e OK. Essa opção aqui é para ele não sincronizar sua área de trabalho, seus backups com outros computadores. Quando você for iniciar o Windows em outros computadores, não aparecer as mesmas coisas no computador de vocês. Então, vamos para o próximo. O próximo que a gente vai estar mexendo aqui é no Windows Update. Vamos clicar aqui nele. Vamos clicar aqui na setinha para aparecer as outras opções. E vamos nessa primeira aqui, gerenciar a experiência do usuário final. Vamos clicar nele. E vamos aqui nessa opção, configurar atualizações remotas. Vamos deixar habilitado. E vamos marcar essa opção aqui, avisar antes de baixar e instalar automaticamente. Por quê que é para deixar essa opção aqui? Porque no caso, ele não vai desativar o Windows Update, tipo, totalmente. Mas, porque não tem como, né? Mas ele vai avisar para vocês sempre que tiver uma atualização e tu vai ter a opção de escolher se tu quer atualizar ou não, entendeu? Não tem como desativar o sistema do Windows Update. Ele vai ficar sempre te notificando. Mas é uma escolha tua se tu vai querer atualizar ou não. Ele não vai atualizar mais automaticamente. Outra opção que a gente pode estar mexendo também é aqui na opção de exibição de notificação de atualização. Vamos clicar nele, vamos deixar habilitado e vamos deixar aqui, ó.
Desabilitar todas as notificações, exceto os avisos de reinício. Vamos aplicar e OK. Aqui no caso é para remover justamente as notificações de atualizações do Windows, para toda vez que você for ligar o computador, não ficar aparecendo a notificação de o Windows precisa ser atualizado. É justamente funciona mais como um paralelo daquela outra opção que a gente acabou de ativar. Terminando aqui, a gente pode dar um sair, aqui na aba de arquivo e sair. E pronto, seu computador vai estar mais otimizado, mais rápido. Sabe aqueles travamentos, engasgos, principalmente no jogo Hogwarts Legacy? Vai acabar com esses engasgos. Não sei explicar definitivamente qual é o recurso específico que faz ele ter um engasgo nesse jogo, mas eu desativando todas essas opções, eu tive um ganho significativo no meu PC. Eu espero que funcione para vocês também. Eu sempre uso o meu computador assim. Deu trabalho para conseguir essa configuração, então espero que sirva aí para vocês. Qualquer coisa, tamo junto aí e até a próxima. Valeu!